Graça e paz, igreja. Amém. Que prazer estar com vocês aqui. Foi um prazer estar durante essa semana, na Semana Batista com vocês. Mas também é muito bom estar com vocês aqui. Eu fico feliz demais de conhecê-los e de levar memórias e lembranças de irmãos queridos. Como disse ontem à noite, eu levo boas notícias para Atibaia, do que Deus tem feito aqui em Roraima. Vocês têm, às vezes não parece, porque a gente está no lugar e não observa lá fora, mas vocês têm um tesouro aqui. Essa comunhão com as igrejas, o esforço de buscar pregadores fiéis à Escritura, e isso não se encontra em todos os lugares do Brasil. Eu já estive em alguns lugares do Brasil, e vocês são privilegiados. Então deem graças a Deus por isso, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então respondam positivamente ao que vocês têm recebido. Como o pastor Joverci bem disse, me chamo José Hilário, como eu disse lá no começo, na quinta-feira. Hilário é nome mesmo, nome composto, e meu pai passou essa maldição para mim. Não existe maldição hereditária, essa é a única exceção. E meu pai passou para mim esse nome, e desde pequeno ouço todas as piadas que ele ouviu na geração dele, e talvez você esteja pensando em alguma. Eu já conheço praticamente todas, e eu posso te contar algumas a mais no final. Fique à vontade, se quiser me chamar de José, de Zé, de Hilário, tá bom? Na infância, você imagina que eu não gostava. Hoje eu amo ser chamado de Hilário, não só porque me faz lembrar do meu pai, que ainda é vivo, mas porque também é uma forma da igreja, ou dos irmãos, ou dos amigos, me identificarem, né? Zé tem tudo quanto é canto. Zé Hilário, existem alguns poucos no Brasil. Dá uma pesquisada no Google, você vai encontrar alguns poucos. Sou casado com a Tamires. Nós temos 3 meninas maravilhosas, a Sofia, a Sara e a Maria. A Sofia tem 6 para 7 anos, faz 7 agora em dezembro. A Sara tem 4 e a Maria tem 2. Então dá para imaginar o tamanho da saudade que eu estou de casa e as ligações de vídeo que nós temos tido, né? Papai, cadê você? Né? A minha filha mais velha chorou no primeiro dia porque ela descobriu que eu estava hospedado em um hotel. E hotel para ela já significa piscina. Então ela falou, você está na piscina e não me levou. Então dá para imaginar como é que vai ser o retorno, né? Eu tive que prometer pizza e um monte de coisa. Então eu volto na madrugada de segunda para terça, chego na madrugada e na terça já separei como folga para a gente fazer tudo o que não fez nessa semana. Então sirvo como pastor na Igreja Batista, no Jardim Imperial. É um bairro lá de Atibaia. Atibaia fica a 50 minutos da capital. E Atibaia já foi a cidade com o segundo maior clima, ou melhor clima do mundo. Hoje já não é o segundo, está no top 10 ou top 15. É um clima muito agradável, mas é um clima maluco. Você sai de manhã com calor, pode chover no meio do dia, você passar frio e voltar para casa com calor de novo. Mas é um lugar muito gostoso de se viver, muito caro também. Se você um dia estiver passando por São Paulo e der uma passadinha ali, caminho para Minas Gerais, e não tem muita coisa assim em Atibaia. Tem uma pedra bem grande, ela é famosa pela Pedra Grande, mas lá fica o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Alguns irmãos conhecem, e se você tiver interesse de conhecer o condomínio onde ele fica, também é um lugar muito bonito. A gente dá um jeitinho de introduzi-los lá, de apresentar a quem estiver por lá. Então o pastor Joverci tem meu contato, se você estiver passando por lá, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer recebê-los. Foi um prazer estar com vocês nessa semana, compartilhando Tito, e fiquei em oração sobre o que tratar nesta manhã. Havia a possibilidade de batismo ou não, e a mensagem, descobri que não, o batismo será em outra ocasião, mas a mensagem, ela se aplica tanto à situação de batismo, quanto uma situação como essa, em que a igreja se reúne para ter esse tempo de comunhão, e espero que Deus fale conosco através da palavra dele. Amém? Dito isso, vamos para o texto. O texto é em Atos
de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Atos capítulo 16. A nível de contexto, eu gostaria de ler os versículos 22 até 25. O texto que nós vamos nos ater é a partir do 26 até o final do capítulo, mas para nos situarmos versículos 22 a 25. Quem trouxe a Bíblia aí, em papel? Aquela hora que o pastor Juverci perguntou quem trouxe, eu levantei a mão, mas eu estava com o celular na mão. Por quê? A minha Bíblia eu esqueci no carro dele, e aí eu tive que pegar. Quem trouxe a Bíblia é crente de verdade. E quem não trouxe também. Né? Mas tem algo diferente no papel, né? Tem algo diferente. Poder olhar o todo e folhear. Enfim. Atos capítulo 16, versículos 22 a 25. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Então, a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai amado, estamos diante de Tua Santa Palavra. E somos carentes da ação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, crê-la e praticá-la. Por isso, a Ti clamamos por essa iluminação, por essa condução, para que através das maravilhas desse texto, o Senhor nos revele o Teu Filho Jesus. E que Ele enche o nosso coração de gratidão, de amor, de busca por fazer a Tua vontade, por causa da redenção conquistada naquela cruz. Assim oramos no nome dEle. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Já viu essa frase em algum lugar? Certamente já viu. Eu fui criado em uma seita, Congregação Cristã no Brasil. E em toda a Congregação Cristã no Brasil tem uma frase: Jesus é Senhor, o Senhor. Jesus é o Senhor. O que significa Jesus Cristo é o Senhor? Bom, para algumas pessoas parece uma espécie de mantra. Então, assim, uma frase que se você repetir várias vezes com um pé só, pode realizar todos os seus desejos. Ou afastar algum mal, ou convencer as pessoas, ou mudar a situação na sua vida. Para outras pessoas, Jesus Cristo é o Senhor é apenas mais uma frase religiosa, não tem muito significado prático, a ponto de se tornar subtítulo de igrejas, sem qualquer reflexão no que isso significa. Jesus Cristo é o Senhor. Isso é o que algumas pessoas pensam sobre essa frase, mas a pergunta principal não é o que elas pensam. É o que nós pensamos. O que essa frase significa para você? O que essa frase significa para essa igreja? Jesus Cristo é o Senhor. Como isso afeta as nossas vidas? Bom, tem uma grande ideia. Tem uma frase que resume o texto que nós estudaremos.
E a frase é a seguinte: Jesus Cristo é o Senhor, que salva, transforma e usa todo aquele que nele crê. Jesus Cristo é o Senhor, que salva, transforma e usa todo aquele que nele crê. O nosso texto está situado no capítulo 16 de Atos. Estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Os companheiros de Paulo nessa viagem são Silas, Timóteo e Lucas. Essa viagem não começou do jeito que Paulo esperava. Começou com uma briga. Quem diria, né? Que crentes brigam. Que crentes se dividem. Lá no começo do capítulo, na verdade, finalzinho do capítulo 15, Paulo decide voltar e visitar as igrejas que ele e Barnabé plantaram. Mas tem um problema, porque no meio do caminho, o primo de Barnabé, João Marcos, os abandonou, num momento crítico. E Paulo levou para o coração. Paulo disse: comigo ele não vai, não. E Barnabé falou: se ele não for, eu não vou. Porque Barnabé é aquele que consola, é aquele que não desiste das pessoas. Ele não desistiu de Paulo no passado. Paulo se tornou quem se tornou porque Barnabé investiu nele. Desde o momento da sua conversão, quando ninguém acreditava em Paulo, achava que ele estava mentindo, porque ele era um perseguidor. E Barnabé acreditou. Barnabé o levou diante da igreja em Jerusalém e disse: podem confiar em mim. Eu vi transformação nesse homem. Mas não só isso, quando a igreja em Antioquia começa e Barnabé chega lá e vê os gentios crendo em Jesus, é a primeira igreja mista do Novo Testamento, em que une gentios e judeus. Antes havia igreja em Jerusalém, de judeus apenas. A igreja em Samaria, samaritanos, mas que tinham uma ligação com Israel. Mas Antioquia é a primeira igreja longe desses domínios. Jerusalém manda Barnabé como emissário para ver o que estava acontecendo, né? A PIB de Jerusalém quer saber o que está acontecendo no mundo. E Barnabé chega lá, só que assim, eles querem mandar alguém para controlar a situação. Só que Barnabé não se controla, Barnabé. Quando Barnabé chega lá, ele fica tão feliz. Ele louva a Deus, ele fica lá e não volta. E ele começa a pastorear aquele povo e ele percebe que ele precisava de um auxiliar. Um pastor auxiliar. Aí vai atrás de quem? Atrás de Paulo, que ficou anos lá na sua terra, isolado, depois de ter sido rejeitado pela igreja de Jerusalém, tem que fugir de lá correndo. E aí Barnabé vai atrás de Paulo, traz, e eles se tornam companheiros de ministério, começam a pastorear aquela igreja, junto com outros. Bom, o Espírito Santo no capítulo 13 separa Paulo e Barnabé, na verdade Barnabé e Paulo, para a obra que ele tinha designado. Começar a plantar igrejas na Ásia Menor. E eles vão. Mas aí, chegamos no capítulo 16. Anos se passaram, eles voltaram para Antioquia, todo mundo está feliz. Mas aí, há esse conflito entre os dois. E Paulo prefere se separar de Barnabé. E a narrativa no começo do capítulo 16 dá a impressão de que a igreja ficou do lado de Paulo. Porque o texto diz que a igreja encomendou Paulo e Silas. Barnabé já não sabe o que aconteceu. Bem provavelmente pegou o seu primo e foi para algum canto. Graças a Deus pelo ministério de Barnabé, porque João Marcos futuramente escreveria o que é bem possível o primeiro evangelho registrado, o evangelho segundo Marcos. A partir daí, desse ministério é que Marcos se torna útil para Paulo lá no futuro, na sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer isso. Graças a Deus pelos Barnabés em nossas vidas, né? Então não começou muito bem essa viagem. E aí Paulo queria ir para um canto, o Espírito Santo não deixou. Parecia maluquice, ele queria ir na direção da Ásia. Para nós, a Ásia hoje. Mas o Espírito não deixava. A gente não sabe como isso acontecia. Ele chegava num lugar e de alguma maneira não podia passar. Depois ele tentou contornar e de novo o Espírito de Jesus o impediu. E até que em sonho ele recebe uma visão de um homem macedônio. Macedônia era o primeiro lugar da Europa. Não na Ásia, na Europa. E o macedônio diz: passe a Macedônia e ajude-nos. O que Paulo entendeu? Deus quer que eu vá para a Europa. Então aí o Espírito não impede mais.
E ele consegue chegar na Europa. E o primeiro lugar que ele chega na Europa, mudando completamente todos os planos de Paulo. Os planos de Paulo sempre eram escolher uma cidade que tinha a estrutura suficiente para ali começar uma comunidade, uma igreja, e essa cidade iria alcançar os vilarejos, os lugares ao redor. Há um livro fenomenal e fundamental para missionários e plantadores de igreja, Os Métodos Missionários de Paulo, lançado pela Edições Vida Nova. Eu recomendo fortemente. E o autor, ele trabalha como Paulo escolhia lugares estratégicos para começar igrejas. E por onde ele começava? Na sinagoga. Ele levava o evangelho primeiro aos judeus, mas isso também era estratégico. Porque se na sinagoga ele alcançasse judeus, o caminho de discipulado já estava avançado. Eles já conheciam o Antigo Testamento. E era desse evangelismo que surgiriam já líderes, porque ele ficaria algumas semanas naquele lugar. Não dava tempo de fazer um seminário de 3, 4 anos. Então, se um ancião da sinagoga se convertesse a Jesus, as conexões que Paulo fez no começo de sua jornada, esse ancião faria. E esse ancião estaria preparado para pastorear aquela nova comunidade. Paulo sempre teve uma estratégia. Mas aí vem o Senhor, e quando a gente acha que tem todas as respostas, Deus vem e muda todas as perguntas. Paulo está tranquilo, ele sabe o caminho a seguir. Só que a viagem já começou toda errada. E aí o Senhor vem, põe o dedo em Paulo e fala: eu vou bagunçar tudo, Paulo. Você está acostumado a escolher para onde você vai, a escolher onde você vai pregar, a começar por uma sinagoga. Mas eu vou mostrar para você, Paulo, que não é você que controla as coisas. E então Deus manda Paulo para Macedônia. E quando ele chega lá, a primeira cidade que ele chega é Filipos. Filipos era uma colônia romana. Então estar em Filipos era a mesma coisa que viver em Roma. Mas tinha uma característica em Filipos que Paulo nunca escolheria aquela cidade. Não havia comunidade judaica. Não tinha sinagoga. O que Paulo vai fazer? Bom, ele já sabe que ele tem que estar lá. Ele teve um sonho. No sonho, um macedônio pediu que ele passasse lá para ajudá-los. Então ele tem convicção de que deve estar ali. Paulo começa a observar a cidade, tentando avaliar por onde ele vai começar o evangelismo. Se não é na sinagoga, essa é a primeira vez que isso acontece. Por onde começo? Por onde você começaria? Você chegou num lugar em que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Elas não têm o costume religioso de, aos domingos, ir para alguma igreja. Elas sequer conhecem a Bíblia. Por onde você começaria? O texto diz que eles observam e percebem um movimento. Todos os sábados, algumas mulheres saíam da cidade e iam em direção a um rio. Lavar roupa, será? De sábado? Curioso, né? Eles seguiram. Porque eles imaginavam que ali havia um lugar de oração. E realmente havia um lugar de oração. Oração a quem? Ao único Deus verdadeiro. Mesmo não havendo uma sinagoga em Filipos, havia mulheres. Mais uma coisa em comum para Paulo. Quem diria que Paulo começaria uma igreja com mulheres? Deus está começando esse trabalho. Como começou os outros também. Mas Deus é livre para fazer o que Ele quiser. Então eles chegam lá e fazem o que eles fazem de melhor. Anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. E o texto diz que o Senhor, o próprio Jesus, abriu o coração, o entendimento de uma mulher muito importante, chamada Lídia. Ela não era de lá. Sabe de onde ela era? Exatamente da região que Deus não permitiu que Paulo fosse. Ela tinha vindo até a Europa, talvez para ganhar a vida. Ela abriu um ateliê, ela era estilista, ela fazia cortes e vendia, era muito rica. Paulo queria pregar na região dela, Deus não deixou. Deus o mandou para uma outra região onde ele encontraria alguém dessa região. Olha a soberania de Deus. E o Senhor abre o entendimento de Lídia, e Lídia crê no Senhor Jesus. Lídia é batizada junto com toda a sua família, e ali começou a igreja em Filipos, completamente incomum.
Aí, essa igreja que começou com Lídia e agora tem recursos, faz o quê? Eles continuam fazendo a mesma coisa que fizeram, observando. E todas as vezes eles iam até o rio para continuar evangelizando. Agora a igreja tem um polo, que é a casa de Lídia, mas também tem o rio, que é o ambiente de evangelismo. E todos os dias, indo para lá, uma jovem o segue. Talvez uma adolescente. Essa jovem gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Imagine isso todos os dias. É verdade isso, não é? Sim ou não? Sim. Mas imagine em um lugar em que você está acostumado com essa jovem falando outras coisas. Porque essa jovem, o texto diz que ela era possessa por um espírito. E essa jovem fazia adivinhações. Ela era uma escrava, dava muito lucro aos seus senhores por meio das adivinhações. Então eram obras das trevas. Satanás e seus demônios a utilizavam para enganar as pessoas. Essa jovem estava associada a tudo aquilo que o evangelho é contrário. E da noite para o dia, essa jovem está associando o apóstolo Paulo e Silas com a mesma tarefa e função que ela cumpria até ontem. Tem uma hora que Paulo não aguenta mais, e Paulo diz: chega. E Paulo expulsa o demônio daquela jovem. Liberdade. Não dos seus senhores, mas liberdade aqui dentro. Ela está livre do espírito que a oprimia. Imagina uma igreja que começa com Lídia e agora uma jovem que até ontem era possessa por um demônio. Ai, que igreja incomum, não? Se você fosse plantar a igreja, escolheria essa equipe para começar? Primeiro Paulo tentou escolher a equipe. Não quero Marcos, Deus deu Silas. Silas é uma benção. Quero ir para lá, não vai para cá. Quero começar com judeu, não vai começar com mulheres. Justo Lídia. Tá bom, me dá alguém agora de respeito na comunidade. Uma jovem escrava. Os senhores não gostaram. Ah, esse mundo não gosta. Quando sua fonte de lucro é cortada por causa dos efeitos do evangelho. Então eles fazem um furdúncio na cidade. E eles fazem uma bagunça porque eles amavam dinheiro. E eles inflamam a multidão, acusam Paulo e Silas de perturbarem a ordem na cidade. Eles não estão fazendo nada disso. Nem na cidade eles pregavam o evangelho, eles pregavam o evangelho no rio, lá fora da cidade. Paulo foi estratégico nisso. Quem está fazendo bagunça na cidade são os senhores daquela jovem. Mas é assim que esse mundo funciona. Por causa da cegueira espiritual, as pessoas não conseguem compreender a verdade que está diante delas. Elas invertem as coisas, acreditam em narrativas que elas mesmas criaram. Eles não conseguem compreender a verdade. Bom, o resultado está no texto que nós lemos. Eles foram açoitados. O açoite naquela época era feito de maneira muito cruel. A pessoa ficava despida, com as costas inclinadas. Era utilizado o flagrum, que era um chicote feito com tiras de couro, e na sua ponta amarrados pequenos pedaços de ossos, metais. E as chicotadas eram tão fortes que por vezes matavam as pessoas. Quando não faziam isso, poderiam deixar elas paralíticas. Quebravam ossos. A cada chicotada, o chicote voltava com pedaços de carne ou ossos do prisioneiro. Paulo e Silas são chicoteados. E depois disso, o texto diz que eles foram entregues ao carcereiro. Mas o texto é interessante porque no versículo
23. Quando eles lançaram Paulo e Silas na prisão, eles ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Era só para guardar. Só para fazer isso. Nada mais. Mas o que o carcereiro faz? Ele pega aqueles homens feridos. E o que diz o versículo 24? Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Era só para fazer isso. E prendeu os pés deles no tronco. O tronco era uma espécie de tortura, em que o prisioneiro ficava com os músculos enrijecidos, esticados, os braços e os pés esticados, amarrados com correntes. Ele recebeu uma ordem: só proteja esses caras para que a multidão não os mate e para que eles não fujam. O que o carcereiro faz? O carcereiro faz a lei. Ele os tortura. Quem era um carcereiro naquela época? Um carcereiro era um veterano de guerra. Um carcereiro é alguém que sobreviveu às inúmeras batalhas romanas. E se ele se tornou carcereiro é porque ele nunca ascendeu na carreira militar. Foi só um soldado. Sobreviveu, isso já é muita coisa. O que ele faz depois que ele já não é mais útil para a batalha? Bom, para Roma ele não pode ir, porque ele não é de alta patente. Então Roma enviava uns soldados aposentados para suas colônias. E aí, chegando nas colônias, eles eram ou guardas da cidade, aqueles que eram mais importantes, e aqueles que não eram, viravam carcereiros. Normalmente, carcereiros eram homens sanguinários, homens cruéis. Ninguém sobrevivia às investidas militares de Roma se não fosse assim. Esse homem sabe o que é sangue. Sabe o que é maldade. E ele faz o que ele sabe fazer. Ele tortura Paulo e Silas. Eles não fizeram nada para ele. Mas ele tem prazer nisso. Bom, depois disso, a sequência da história nos diz no versículo 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ao invés de praguejarem contra aquele carcereiro, praguejarem contra aquela cidade, de dizerem: oh Deus, por que nos trouxe para um lugar desse? Ao invés de praguejarem contra Deus, o que eles fazem? O texto diz que eles oravam, amarrados no tronco. Eles oravam e o texto diz: cantavam louvores a Deus. Como é possível alguém fazer isso numa situação dessa? Só alguém que foi salvo, transformado e usado por Jesus Cristo. Eles louvam. Paulo já está entendendo o que Deus queria ensinar para ele nessa viagem. A obra é minha, Paulo. Eu te coloco onde eu quiser, Paulo. Eu já estou te preparando para o que virá depois, Paulo. Não é a primeira vez que você será preso. Não é a primeira vez que será torturado. Não é a primeira vez que será tratado injustamente. E é assim que você vai testemunhar do Evangelho ao imperador. Um dia você vai chegar lá, vai olhar nos olhos do imperador e vai pregar o Evangelho para o imperador, mas não sem injustiças e correntes. Deus está forjando Paulo. E ele está aprendendo a reagir a essa forja, com oração e louvor. O que acontece em seguida? Bom, o texto termina dizendo, no versículo 25, que os demais companheiros de prisão o escutavam. Imagine-se um prisioneiro. É bem possível que você esteja lá porque cometeu um crime. E está vendo aqueles homens que foram torturados, espancados, ou melhor, flagelados e agora torturados? Você já viu de tudo, mas nunca viu um negócio desse. Nunca viu 2 homens presos no tronco orando a um Deus que você não conhece e entoando louvores a esse Deus, mesmo em meio ao sofrimento terrível. Guarde essa informação, isso é importante. Os prisioneiros estão ouvindo. Talvez eles não veem Paulo e Silas. Era tudo escuro. Cada um em sua cela. Mas eles estão ouvindo. Há uma história que diz que certa vez Charles Spurgeon chegou em uma igreja para pregar o Evangelho. E ele foi antes nesse lugar para ver como era a acústica. E ele fez um teste.
E no teste, naquele salão vazio, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tinha mais ninguém. Quando ele está para sair daquela catedral, ele ouve alguém chorando num dos corredores. E ele segue aquele choro e chega lá e pergunta: por que você está chorando? Porque hoje eu pedi para Deus me dizer se ele existia ou não, e qual era o caminho para chegar até ele. E bendito foi o momento em que o Senhor entrou por aquela porta e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero esse Cordeiro. Só Deus sabe quem está ouvindo a nossa reação aos sofrimentos e às coisas normais da vida. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém ouvindo. Bom, enfim, chegamos no nosso texto. Depois de todo esse contexto, nós vamos ver o que o nome do Senhor Jesus é capaz de fazer. São 4 cenas. A primeira cena é um terremoto. Olha os versículos 26 até 29. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Até aqui por enquanto. É meia-noite. Paulo e Silas oram, cantam louvores a Deus e algo inesperado acontece. Um terremoto enorme. Um grande terremoto. A palavra para grande aqui é a palavra grega megas. Um mega terremoto. Algo incomum. É tão forte que abala os alicerces da prisão e abre todas as portas. Ele é bem específico, né? Solta até as correntes. É como se o terremoto tivesse mãos. Deixa eu soltar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Quem será o responsável por esse terremoto? Versículo 27 diz que isso acorda o carcereiro. Quem não acordaria, né? O carcereiro acorda assustado e ele vê e descobre que as portas estão abertas. Qual que é a conclusão dele? Você já visitou uma penitenciária? Quando você chega numa penitenciária, qual que é o pedido de oração mais comum? Que a minha causa seja julgada. Que meu advogado consiga a minha liberdade. Que o juiz seja favorável. Que eu saia daqui. Agora, imagine que da noite pro dia as portas de uma prisão são abertas. E o guarda está dormindo. O que você acha que aconteceria? É óbvio, né? Todo mundo vai fugir. Mas o carcereiro conclui isso, é óbvio. Eles fugiram. Ele é responsável pela vida dos presos. Naquela época, ele não apenas seria preso, mas se presos escapam de uma prisão romana, e lembre-se de que Roma se orgulha da Pax Romana, do sistema judicial romano. Ninguém pode escapar do sistema justo de Roma. Como podem prisioneiros escapar? Um carcereiro que permitisse que soldados ou prisioneiros escapassem, pagaria com a sua vida. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Talvez ele tenha até matado carcereiros que permitiram prisioneiros fugirem. Então ele sabe que o destino é a morte. Então ele prefere suicídio a cair nas mãos de Roma. Eu vou pôr fim nisso. Então ele saca a sua espada e do fundo de sua cela, o apóstolo Paulo ouve o barulho da espada sendo desembainhada. Xim!
Paulo sabe o que vai acontecer. Paulo conhece as leis romanas. E Paulo já faz a conclusão que esse homem vai se suicidar. E o versículo 28 diz que Paulo grita do fundo da cela: não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui. Todos. Não só eu e Silas, os crentes, mas todos os prisioneiros estão aqui. Eu queria te chamar a atenção para prestar atenção em dois detalhes que se destacam aqui. Nesse grito de Paulo, a primeira coisa que chama atenção é que o suicídio é um mal. É um mal a ser evitado. Paulo diz: não te faça nenhum mal. Queridos, a morte não estava nos planos originais de Deus. É claro que na sua soberania era incluída, mas Deus não nos criou para morrer. Por conta da desobediência, da rebelião humana, a morte passou a ser uma realidade a todos nós. A morte é terrível, a morte nunca é uma solução. E não importa o tamanho das trevas que estejam na sua vida, se você está pensando em algo semelhante, não te faça este mal. A sua salvação não está na sua morte. A sua morte não vai resolver nenhum problema na sua família. A sua morte não vai resolver os teus problemas. A sua salvação está na morte de outro. De outro. Segundo destaque. Paulo diz que todos os presos continuaram nas celas. Pergunta: o que fez esses presos ficarem? Se nós fôssemos prisioneiros ali. Bom, eu consigo imaginar primeiro que eu teria medo do terremoto. Eu nunca vi um negócio desse. Eu sou desse lugar aqui. Nós estamos falando de Macedônia. Macedônia, começo da Europa. Não era a Ásia Menor. A Ásia Menor, onde fica a região da Turquia. Ali tem muito terremoto. Região da Europa, não é tanto. Um terremoto desse, tão específico, a ponto de abrir celas e abrir correntes, tem alguma coisa esquisita. A gente estava tudo tranquilo aqui, preso até ontem. Aí da noite pro dia chegam esses dois caras aqui, que fazem uma coisa que a gente nunca viu na vida. Eles estão sofrendo e estão louvando ao Deus deles. Aí, enquanto eles oram e louvam esse Deus, há um terremoto desse que abre as correntes deles. Tem alguma coisa com esse Deus deles. Eu sou doido de sair de perto desses homens? É claro que talvez eles estivessem com medo do terremoto. O susto. Mas é bem óbvio que eles ficam por causa do testemunho daqueles dois homens. O louvor em meio ao sofrimento impactou aqueles prisioneiros a ponto de preferirem continuarem presos a fugirem. Pergunta: o que seria capaz de fazer alguém preferir a prisão do que a liberdade? Só se essa pessoa encontrou uma liberdade maior, uma salvação maior. Eles ficam. A forma com que nós reagimos à injustiça, ao sofrimento nesse mundo diz muito para as pessoas ao nosso redor sobre quem Deus é. As pessoas estão aprendendo quem Deus é através das nossas reações. E esses prisioneiros estão aprendendo com Paulo e Silas quem Deus é. Bom, no versículo 29 nós temos uma cena icônica. O carcereiro trêmulo, ele pede luz e ele vai até Paulo e Silas. Ele sabe que o negócio veio de lá. E ele, que há algumas horas esticou os membros daqueles homens para torturá-los, agora ele se prostra diante deles. O texto traz a ideia de que ele se ajoelha diante deles. Pense nessa cena. Um ex-soldado romano cruel, que antes torturou esses homens, agora está aterrorizado diante dos servos do Deus Altíssimo. Essa cena ilustra muito bem o dia do juízo final, não é? Em que Jesus voltará e
todos se prostrarão diante dele. Não haverá segunda chance naquele dia. Por isso esse texto alerta pecadores de que hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele oferece o caminho de salvação hoje. Bom, chegamos à segunda cena. A segunda cena é o evangelismo. Não podia faltar. Versículos 30 até 32. Olha o que diz o texto. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. No versículo 30, o carcereiro conduz os dois para fora e faz a pergunta vital: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Por que esse homem fez essa pergunta? Bom, há uma grande discussão sobre por que ele pergunta isso. Talvez ele estivesse com medo da ira do Deus que mandou o terremoto. Talvez ele estivesse com medo da punição de Roma. Como eu resolvo essa bagunça? Talvez ele estivesse com medo da sua própria maldade. Como eu me livro disso que eu sou? Se não é a morte que resolve o meu problema, se não é o suicídio que me livra de quem eu sou, o que posso fazer para sair dessa condição? Não sei qual é a sua situação, mas talvez você esteja fazendo essa pergunta. O que é capaz de me livrar da ira do Deus Santo? O que é capaz de me livrar da maldade desse mundo? O que é capaz de me livrar de mim mesmo? Da sujeira que está aqui dentro? Porque eu não consigo resolver esses problemas. Deus move céu e terra para alcançar esse homem. E Deus move céu e terra para alcançar o seu coração. Situações difíceis muitas vezes são Deus chamando a nossa atenção para o Evangelho. Já parou para pensar nisso? Quando está tudo bem, quando nós estamos estáveis, em momentos de tranquilidade, às vezes a gente não ouve o Evangelho, não. Está tudo bem, a gente tem controle da situação. Mas quem sabe a dificuldade não faça com que você ouça aquilo que Deus está gritando o tempo todo, mas você tapou os ouvidos para ouvir. Foi nesse momento de quase morte, de encarar a morte de frente, que esse homem deu atenção à sua alma. Que faço para ser salvo? Como você responderia essa pergunta? Você sabe respondê-la? Senhores, senhoras, que devo fazer para que seja salvo? Qual que é a resposta? Vocês estão bem preparados. Bom, dependendo da igreja que você entrar, vai ter outra resposta. Tem gente que diz: para você não tem salvação, miserável. Desgraçado, vai pro inferno, queimar lá. É lá que você deve ir. Eu não diria isso. Mas tem gente que pensa assim. E tem gente que a gente mesmo pensa assim, não é? Esse aí? Não. O inferno foi preparado por diabo, seus anjos e essa pessoa. Não. Eu não pensaria assim. Aí você iria para outra igreja. E é o que mais as pessoas respondem. Que devo fazer para que seja salvo? A resposta é: se esforce o máximo que você puder. Faça o bem e quem sabe, talvez, você possa ser salvo. Acordei, será que estou salvo ou não estou? Faz o que é certo. Se Jesus voltar quando você estiver pecando, o que devo fazer para que seja salvo? Na verdade, a pergunta está errada. Não se espera muita teologia de um carcereiro romano, né?
Mas esse homem está desesperado. Mas tudo isso não é evangelho. Essas respostas não são o evangelho. Essas respostas não têm a ver com o que Jesus veio fazer. O evangelho pode salvar qualquer um. Qualquer um. Até um carcereiro romano. E até eu e você. E o evangelho não tem a ver com o que nós fazemos. A salvação não depende de nós. A única resposta verdadeira para essa pergunta é a resposta de Paulo. Eu acho que Paulo leva jeito para esse negócio de evangelismo, né? Não sei, talvez ele poderia pensar em ser um missionário. Qual que é a resposta de Paulo e Silas? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não precisa fazer mais nada. Creia, confie no Senhor Jesus. Essa mensagem não é só para você, mas o texto continua. É para você e a sua casa. Tem gente que pegou esse texto aqui, inverteu o texto e ia fazer uma bagunça, né? Quer dizer que se eu crer, minha família toda crê. Não, meu filho. Quer dizer que se eu sou salvo, minha família toda é salva? Não. Você creia e você será salvo. E essa mensagem é para você e é para a tua família também. Mas é muito óbvio que quando o pai crê, a tendência é que se ele foi transformado mesmo, é que os outros também tenham interesse pelo evangelho. Mas o oposto também é verdade. Quando o pai diz crer, mas não é transformado pelo evangelho, o efeito é o oposto. O quê? Evangelho? Você não conhece meu pai, pastor? Como eu falei na Semana Batista, aqui na igreja é um anjo. Lá em casa é um satanás. É um demônio. Eu não quero esse evangelho, não transformou meu pai em coisa nenhuma. O nosso testemunho afeta os da nossa casa. Essa mensagem é para você, essa mensagem é para sua casa. Crer significa confiar. Isso é fé. Confiar não naquilo que você acredita ser verdadeiro, mas confiar naquilo que Deus diz ser verdadeiro. É um ato da vontade. Não tem a ver com ter muita fé ou pouca fé. Tem a ver com ter confiança. Mesmo que seja pequenininha. Eu confio no que Deus diz ser a verdade. Crer no Senhor Jesus. O que isso significa? Significa acreditar em tudo o que a sua soberania, a sua senhoria representa. Ele é o Senhor. Naquela época, só uma pessoa era chamada de Senhor. A palavra grega é Kyrios. Sabe quem era chamado de Kyrios? César. O imperador César. Só César é Senhor. Só César é dono de tudo que existe. César é dono dos 4 cantos do mundo. César é dono de todas as pessoas. César é dono de todas as propriedades. E Paulo está dizendo, não é César o dono de tudo. Não é um soberano desse mundo que é dono de tudo. Não é uma pessoa que é dona de tudo. É Jesus Cristo que é dono de tudo. Só Ele é Senhor. Só Ele é dono de todas as coisas. Só Ele é Senhor sobre todas as coisas. Creia neste Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e você vai ser salvo. Não é o próximo presidente que traz salvação. Não é você que vai trazer salvação. Não é o teu pastor que vai trazer salvação. É o Senhor Jesus Cristo que traz a verdadeira e definitiva salvação. O que significa dizer que Jesus é Senhor? Bom, sabe o que Paulo fez alguns anos depois dessa estadia em Filipos? Ele escreveu uma carta, lembra disso? Uma carta. A carta aos Filipenses. Sabe o que Paulo disse na carta aos Filipenses? O texto que eu vou pregar hoje à noite na igreja do pastor Edmilson. Filipenses capítulo 2, rapidamente, deixa o seu dedo aí nesse texto. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha o ponto aqui, ó. Que mesmo existindo na forma de Deus,
Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa dizer que Jesus Cristo é Senhor. Significa reconhecer que na cruz Jesus assumiu a ira de Deus contra os nossos pecados. E toda a maldade humana, todo o castigo que nós merecíamos estava sobre ele. E por meio do seu sacrifício somos perdoados e libertos. A salvação não diz respeito ao que nós fazemos para ser salvos, mas do que Deus já fez naquela cruz, há 2000 anos atrás. Por isso Deus o exaltou, o levantou dentre os mortos, o fez ascender aos céus e assentar-se à sua direita, no trono de todas as coisas. Você não precisa mudar de vida para ser salvo. Você não precisa fazer boas obras para ser salvo. A mudança acontecerá quando você confiar nessa mensagem. Se você não crer no Evangelho, nunca será salvo. Mesmo sendo rato de igreja. Mesmo tendo conseguido enganar o pastor para fazer classe de batismo. Mesmo sendo membro de igreja. Se você não confiar nessa mensagem como único caminho para a sua salvação, você não será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Volta lá para Atos. Paulo e Silas, o versículo 32 mostra para nós muito claramente do que eles estavam falando no 31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Versículo 32, Paulo e Silas vão até a casa do carcereiro e pregam a palavra de Deus. Mais uma expressão para se referir ao Evangelho. Pregam a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa, bem possivelmente explicando o significado do que é crer em Jesus. Uma pequena classe de batismo de alguns minutos. Não dá tempo de fazer um acompanhamento de 6 meses, um ano. Tem que ser rápido. De novo, Deus invertendo a maneira de Paulo trabalhar. Se ele pregasse para um judeu, o judeu já conhece praticamente o Antigo Testamento inteiro. Ele já está pronto. Mas é um carcereiro. Ele nunca leu a Bíblia. Mas não dá tempo. Como que faz? É o apóstolo Paulo, tá? Não vai sair por aí fazendo a mesma coisa que você não é apóstolo Paulo. Hoje em dia Deus nos deu o privilégio de ter igrejas locais. Para que pressa? A gente precisa sair correndo e ir para o lado de lá. Então por que não acompanhar mais um pouco? Por que não nos certificarmos que realmente a pessoa se converteu? Bom, o que acontece em seguida? Chegamos à terceira cena. A resposta do carcereiro. Olha os versículos 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Deus. Obviamente, mesmo que o autor não registre para nós, ele está resumindo a história. O carcereiro crê. Foi isso que Paulo mandou ele fazer. Mesmo que o texto não diga, é óbvio, está implícito. E imediatamente esse homem é transformado. Vemos 4 resultados visíveis da fé no Senhor Jesus. O que se espera de alguém que crê em Jesus como Senhor? São 4 marcas, 4 resultados. Primeiro é compaixão, diz o versículo 33. Naquela mesma hora, aquele carcereiro lava as feridas dos apóstolos.
Gente, a gente não está falando de alguém que já fazia caridade para a sociedade. A gente está falando de um homem cruel. Imagina a família vendo isso. O quê, papai? O que o senhor vai fazer? Eu fico imaginando esse homem com lágrimas nos olhos. Pede para Paulo se assentar. Paulo, você pode tirar sua túnica? Ele vê aquelas feridas, aqueles vergões abertos. Ele pega uma toalha, ele a molha e ele lava as feridas de Paulo. O que é capaz de transformar uma pessoa má e cruel em uma pessoa com compaixão? Só o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem poder de fazer isso. A fé em Jesus muda como tratamos as pessoas. Paramos de olhar para as pessoas como objeto. Paramos de olhar para as pessoas com ódio. E passamos a ver com os olhos de amor. E com mãos de serviço. Isso está presente na sua vida? Jesus despertou compaixão em você? Isso é marca evidente da fé em Jesus. Segunda marca, segundo resultado, obediência. Paulo tinha dito para ele, creia, você e sua família. Bom, o versículo 33 continua dizendo que ele e a sua família foram batizados. Essa era a ordem para todos aqueles que criam, sejam batizados. Jesus disse isso. Os apóstolos fizeram isso ao longo do livro de Atos. Quem crê, deseja obedecer e ser identificado com o seu Senhor. Gente, tem um fenômeno maluco. Eu acho que aqui não, João Versi. É só lá em Atibaia. A pessoa diz que creu. Mas aí ela fica esperando. Aí não é o momento certo para batizar. Ainda não chegou a hora. Pergunta, não chegou a hora do quê? De você obedecer a primeira ordem que Jesus dá para alguém que foi evangelizado. Como é que começa a fazer um discípulo? Lembra de Mateus 28? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e depois ensinando-os a obedecer tudo que vos tem ordenado. O batismo é a primeira coisa que você faz. E aí tem gente que diz, não, ainda não está na hora. Não está na hora do quê? De você crer em Jesus então, né? Por que não? Aí vai postergando, né? Teve um imperador que fez isso, um tal de Constantino. Só deixou para ser batizado no final da vida. Acho que ele não entendeu que era batismo, não. Não teve um crente corajoso de falar para ele que ele estava errado. Seja batizado. Se você crê em Jesus, seja batizado. É claro, não vai ser da noite para o dia. Procura o pastor, vai ter o processo. Mas está esperando o quê para ser batizado? O testemunho daquele carcereiro, diz o texto, que influenciou toda a família dele. A família também foi batizada. A família também creu. Gente, eu encontrei a salvação. Eu encontrei o Salvador. E se salvou a mim, pode salvar vocês. E eu quero que salve vocês. Confiem em Jesus como o papai confiou. Não continuem perdidos. E a família ouviu. Terceira marca evidente, terceiro resultado da fé é a hospitalidade no versículo 34. O início do versículo diz que ele os recebe em sua casa para uma refeição. É bem possível que tenham celebrado o quê? Paulo falou das duas ordenanças, né? Ele era batista. Batismo e cantor cristão também, bem possível. Era isso que eles cantavam na prisão, tá? Você não sabe, mas... Um terremoto, e não só porque aquele homem não se suicidou, mas a alegria. Como diz o final do versículo 34? Por terem crido. Crido. Alegria por crer. Eles não tinham alegria porque ganharam na Mega Sena. Não tinham alegria porque foram promovidos no trabalho. Não tinham alegria porque as coisas estavam indo bem. Qual que é o motivo da alegria deles? Por terem crido. E aí quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, é a carta em que ele mais repete a palavra alegria. Mas ele está preso quando ele escreve a carta. E como ele ousa dizer que está feliz?
Como ele ousa dizer que está alegre no Senhor. Como ele ousa chamar os filipenses a se alegrarem em todo o tempo, em todas as coisas, se alegrarem no Senhor. Sabe por quê? Porque eles creram. O motivo de nossa alegria não são as coisas estarem do jeito que a gente planejou. O motivo de nossa alegria não é porque a nossa saúde está do jeito que a gente sonhou. O motivo de nossa alegria está no fato de que cremos. Estamos salvos, seguros nas mãos de Deus. Por mais que esse mundo nos flagele, nos machuque, soframos, temos segurança de vida eterna ao lado de Deus. Nós estamos felizes porque cremos. Cremos em quem? Mas Paulo não diz para ele crer no Senhor Jesus? Não foi isso? Aquele que está sentado à direita de Deus. Mas ao crer em Jesus, nós também cremos em Deus. Duas coisas isso significa. Primeiro, que não tem outro caminho para chegar até Deus se não for por Jesus. Ele é o único mediador. Não é Maria. Não são suas obras. Não são os santos que morreram. Não é o teu pastor. É Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. Se você quer a Deus, você precisa passar por Jesus. Mas tem uma segunda coisa que isso significa. Que Jesus é Deus. Olha mais um texto que você usa contra o testemunho de Jeová. E todos aqueles que negam a Trindade. O texto está dizendo que eles creram em Jesus. E estão felizes porque creram em Deus. Jesus é Deus. Não tem como ele não ser Deus. O texto que nós lemos em Filipenses. Não é possível que Deus colocasse outro ser, sei lá, o anjo, não sei das quantas, sentado à sua direita, reinando sobre todas as coisas, a quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Deus faria isso com um ser criado? Deus faria isso com um anjo? Não. Deus só faria isso com Deus. Ele não divide a sua glória com mais ninguém. Jesus é Deus. Quarta e última cena, eu sei que já tem que acabar, né? Versículos 35 até 40. A libertação. Olha o que dizem o texto, os versículos. Os magistrados ordenaram que vocês fossem por aí, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso! Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles. Lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois, partiram. Ao amanhecer, os magistrados mandam soltar Paulo e Silas. O carcereiro, que já não é a mesma pessoa. Uma madrugada mudou esse homem. O carcereiro vai contar a notícia para Paulo e a gente percebe o sorriso no rosto desse homem. Paulo, você está livre. Mas aí a gente vê uma coisa esquisita no versículo 37. Paulo se recusa a sair. Aí Paulo, não dá para entender. Não dá para entender, Paulo. Você vai ficar preso? O ponto é, eu não quero sair escondido. Por quê? Porque nós somos cidadãos romanos. Ninguém perguntou isso até agora. Um cidadão romano não podia ser tratado assim. Sem julgamento, não podia. Mais uma vez, o autor de Atos está mostrando, está vendo? O sistema judicial de Roma não é perfeito, não. Roma não é salvadora da pátria, não. O Brasil, as leis do Brasil, os governantes são salvadores da pátria, não. E nunca serão. Esse mundo é imperfeito, é quebrado. Roma não consegue fazer justiça.
Bom, cidadãos romanos não podiam ser açoitados e presos sem julgamento. A cidadania romana dava direitos e tratamentos justos, pelo menos na teoria. E Paulo exige uma retratação pública. A pergunta é por quê? Nossa, Paulo, também, para que fazer um negócio desse, Paulo? Você é um cara tão humilde. Agora os caras têm que vir aqui se ajoelhar. Por favor, vai embora da cidade. Parece que a gente está falando de Paulo ao pintar esse cenário? Não parece, né? Não é por orgulho. Não é por benefício próprio. Paulo está fazendo isso para proteger aquela igreja. Todo mundo viu Paulo sendo tratado do jeito que foi tratado. Sobre a acusação de fazer arruaça. A associação é com quem? Com Lídia, tá vendo? Lídia recebe esse povo que é rebelde contra Roma dentro da casa dela. Se Paulo sai pela porta dos fundos e foge de Filipos, o que é sobrar para aquela igreja? Perseguição. Eles estão errados. A culpa é deles. E Paulo não está pensando em si. Paulo está pensando naquela comunidade que vai ficar lá. E ele diz, eles precisam vir aqui falar comigo. E então os magistrados, gente, imagina isso, os oficiais vão até os magistrados vão até Paulo e pedem desculpas. Mas dizem, por favor, suma daqui. Aí sim Paulo sai. Agora a notícia vai correr. Perceba que Paulo usa o seu privilégio civil para o avanço do reino e para o bem da igreja. Deus nos dá recursos. Ser cidadão romano, Paulo diz, eu conquistei de nascença, nunca fiz nada para merecer isso, simplesmente nasci assim. Deus nos dá recursos, queridos. Deus nos dá posições, Deus nos dá habilidades que Ele quer que usemos para a sua glória, para o avanço do reino, para o bem da igreja. A pergunta é, qual é a sua cidadania? O que Deus te deu que é só seu. Talvez esse rostinho lindo que você tem. Talvez é a habilidade manual que você tem. Talvez são os recursos que a sua família tem. Talvez é a sua inteligência. Talvez é o posto que você conquistou, estudando muito, trabalhando muito. E você fala, Senhor, qual o propósito do Senhor para isso? Deus quer usar a tua cidadania para o avanço do Evangelho. Aquilo que Ele deu só para você. Não deu para o pastor, não deu para o líder, deu para você. Ele vai usar o pastor, vai usar o líder, vai usar o missionário, onde Ele mandar. Mas e você? Deus quer usar você do jeitinho que você é, com as habilidades que Ele deu, com os privilégios que Ele deu, para a glória dEle. Use para Ele. O que você está fazendo com essas coisas? Está buscando benefício próprio? Está pensando só em você? Ou está pensando no avanço do reino? Está pensando no bem da igreja? Eu vou usar, Senhor, de maneira legítima, não ilegítima. Eu vou usar para a tua glória. Bom, os magistrados, temendo por suas vidas, porque se alguém descobre lá em Roma que eles fizeram isso, era eles que perdiam a cabeça. Então eles pedem para Paulo ir embora, pedem desculpa. E aí o versículo 40, de novo, Paulo faz uma coisa que a gente não imaginava que alguém fizesse. Esse texto é o texto dos improváveis, né? Primeiro, estão presos, oram e louvam a Deus. Segundo, os grilhões caem e eles ficam na cadeia. Terceiro, pode sair da cadeia, não quer sair. Quarto, pode sair da cidade. O que eles fazem? Olha o versículo 40. Paulo e Silas não buscam vingança. Paulo e Silas não vão lá diante dos senhores, aqueles caras, e falam, e aí? A minha vitória agora vai ter sabor de mel. Ô carcereiro, pega aquela espada que você ia usar com você. Vamos usar esses caras aqui. É isso que eles fazem? Onde eles vão? Para a casa de Lídia. O que tem na casa de Lídia? Uma igreja. Os irmãos estão lá. É bem possível que estivessem orando. E o que eles fazem? Aí vem o último improvável do texto. Eles os encorajam. Eles os encorajam. Peraí, você não entendeu errado. Uma igreja que estava em oração, possivelmente a toda aquela madrugada, por 2 homens que estavam presos injustamente, foram torturados e perderiam suas vidas.
Eles estão feridos, cansados, não dormiram. E quando eles chegam na igreja, não é a igreja que os consola, não é a igreja que os conforta, não é a igreja que os encoraja, são eles que encorajam a igreja. São os homens que sofreram que encorajam a igreja. Eles consolam aos outros porque eles receberam o consolo de Deus. Lembra quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta? Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas dificuldades e angústias, para que com o consolo que recebemos, possamos consolar outros. Eles não só falaram disso, Paulo vive isso. Você já parou para pensar no seu sofrimento como um meio para Deus te consolar e se tornar um instrumento para consolar outros que sofrem igual você sofre ou sofreu? Já teve essa experiência de estar diante de alguém que você sabe o que é aquela dor? Tem dores que a gente só sabe quando a gente sente. Perder um filho, só sabe quem perdeu um filho. E só Deus pode consolar. E quando Deus consola, e você está diante de alguém que perdeu um filho, o olhar comunica muita coisa. Eu sei como está a tua alma. Eu sei a tristeza. Eu sei a dor. Eu sei a vontade de gritar e de sair correndo, de amaldiçoar Deus, de desistir da tua vida. Eu sei o que é isso. Mas eu recebi consolo. E eu quero compartilhar com vocês consolo. Eu não morri não. Estou aqui, estou vivo. Ficou um buraco na minha alma. Mas o Senhor fechou a ferida. Pode fechar a tua ferida também. Aí você recebe isso, o que você faz? Vai passando de um para o outro, né? O próximo que você encontrar, você faz a mesma coisa. Com o consolo, com o que foi consolado, você consola. É isso que Paulo está fazendo. E por fim, eles partem. Eles partem. Jesus Cristo é o Senhor. E isso significa que Ele morreu para nos salvar. Foi exaltado sobre tudo. E um dia todos confessarão isso, inclusive aqueles que o rejeitam. Mas há esperança hoje. Tem esperança para você, porque nós podemos participar dessa declaração, antecipá-la antes desse dia. Hoje, crendo em Jesus para salvação e se submetendo a Ele em santidade. É isso que significa Jesus ser Senhor de nossas vidas. Não é só colocar no carro, na placa de uma igreja, mas a confiar nele, somente nele para a sua salvação e se submeter ao seu senhorio hoje, em tudo que ele manda. Jesus Cristo é o Senhor que salva, transforma e usa todo aquele que nele crê. Seja Paulo, seja um carcereiro cruel, seja eu, seja você, simplesmente creia nele. Amém? Vamos orar, queridos. Pai amado, obrigado por tua santa palavra e por nos apresentar teu santo evangelho através dessa passagem. Encoraje o nosso coração, Senhor. Continuemos crentes no evangelho e que o Senhor nos use para que através de nossas vidas, apesar dos sofrimentos, as pessoas ouçam falar que Jesus Cristo é o Senhor e que elas creiam no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.